Olá pessoal, sou o Robson da Procoding e agora nós vamos ver como utilizar o ASP.NET Core SignAware e também como preparar para escalabilidade com o Redis e com o Azure SignAware Service. Começando, o que é o ASP.NET Core SignAware? O ASP.NET Core SignAware é uma biblioteca open source de comunicação em tempo real que permite o envio de comunicação do servidor para o cliente e do cliente para o servidor também, através de Remote Procedure Calls, utilizando WebSockets, ou seja, através da web. Isso é uma quebra de paradigma bem interessante, porque ele permite então com que o nosso código server-side, nossos controllers, por exemplo, um código em execução de segundo plano, possa invocar diretamente código executando no nosso cliente. Geralmente, o servidor aqui é sempre passivo, né? Ele sempre aguarda a requisição vinda do cliente. O ASP.NET Core SignAware, ele é super integrado aqui com o ASP.NET Core, então ele já respeita os mecanismos de autenticação, se utiliza dos mecanismos de injeção de dependência e de roteamento do ASP.NET Core, então, ou seja, ele está 100% integrado. E é importante dizer aqui nesse ponto que ele não é compatível com o SignAware do ASP.NET clássico. Então, ou seja, são SignAwares diferentes, os protocolos internamente são diferentes, eles se comportam de maneiras totalmente distintas. Tanto que o ASP.NET tradicional, o SignAware do ASP.NET tradicional, ele já permite, nesse caso aqui, que eu possa trabalhar com múltiplas instâncias, ele tem alguma forma de comunicação entre essas múltiplas instâncias, e o ASP.NET Core SignAware faz isso através de backplanes, que a gente vai ver isso mais adiante. O ASP.NET Core SignAware ele também já possui clientes nativos para JavaScript, para TypeScript, ou seja, você pode utilizar ele em Angular, por exemplo, e também do .NET Core, obviamente. Futuramente, talvez, e se existe algum desenvolvimento nisso, temos clientes não oficiais já, inclusive, já para C++ e Java, pasme. Então, ou seja, eu tenho aqui uma gama boa de clientes. Como ele é feito baseado em .NET Core, não, perdão, como ele é feito baseado em WebSockets, na prática é muito fácil de desenvolver aqui para ele. Basta com que nós implementemos os protocolos de comunicação dele. Inclusive, o SignAware, ele permite, nesse caso, com que eu escolha múltiplos protocolos. Eu tenho alguns protocolos mais otimizados, por exemplo, para situações de banda mais constrita, então é só uma questão aqui de configuração também. Como é que o ASP.NET Core SignAware funciona? Na prática, ele vai primeiro tentar estabelecer uma comunicação via WebSockets, ou utilizando o protocolo JSON ou o Message Pack, que é binário. Caso não seja possível estabelecer uma conexão via WebSockets, o que pode acontecer ou por restrições do server, ou mesmo até por algumas restrições de conexão, proxies, firewalls, então ele vai tentar via Server-Sent Events, que é uma outra tecnologia que permite também com que eu faça uma conexão inversa do server para o cliente. Se não funcionar Server-Sent Event também, cai para o bom e velho Long Polling. Long Polling é, eu faço uma requisição para o meu servidor, o cliente faz uma requisição para o servidor, e o servidor, se ele não tiver nenhuma resposta, ele segura aquela conexão, ele segura aquela requisição, como se ele estivesse fazendo um processamento longo. Segura o máximo que ele puder até onde ela daria timeout, e aí nesse ponto ele libera. Se nesse meio tempo acontecer algo que ele possa retornar, então ele devolve através dessa requisição. O ASP.NET Core SignAware, ele requer utilização de sticky sessions, aqui nesse caso o Application Request Routing do IIS. Por que ele requer sticky sessions? Porque ele não possui nenhum tipo de suporte nativo à sincronização de mensagens entre instâncias. Então, ou seja, se você vai preparar sua aplicação ASP.NET Core para utilizar, por exemplo, aqui o múltiplas instâncias, você já moveu aqui seu session state para um servidor de cache externo, você já usa um cache distribuído, você vai precisar também de configuração adicional para o ASP.NET Core SignAware, mas é muito simples, a gente vai ver tudo isso aqui nesse vídeo, que utilizando o Redis ou o Azure Cache Redis ou o Azure SignAware Service, você pode fazer essa escalabilidade muito fácil. Vamos agora então fazer uma demonstração em que eu vou mostrar para vocês como utilizar o ASP.NET Core SignAware. Então vamos lá, vamos criar a nossa aplicação aqui que utiliza o ASP.NET Core SignAware. Primeira coisa, então, obviamente, vamos criar a aplicação. Vamos aqui, .NET New Web App. Nesse caso, eu quero uma aplicação web simples, mas já com alguma infraestrutura, mas também não precisa ser toda a infraestrutura da MVC.
Vamos abrir o Visual Studio Code. Ok, Visual Studio Code aberto. Agora, vamos começar. Na realidade, a primeira coisa que a gente precisaria fazer seria adicionar o pacote do Razor, mas ele já é incluso no ASP.NET Core por padrão, no metapackage ASP.NET Core.app. Então agora aqui o primeiro passo seria na startup.cs adicionar então os middlewares do SignAware. Primeira coisa, vamos injetar eles aqui no container de serviços. Vamos vir aqui em services.add SignAware. Uma vez adicionados, então, por hora é basicamente isso que a gente precisa de serviço para injeção. Vamos configurar ele para rodar. Aqui antes do use MVC, app.use SignAware. Quando eu adiciono o SignAware, eu preciso configurar as rotas por onde ele vai receber as requisições para os hubs. Então aqui, routes. Simplesmente aqui, deixa eu dar um pouco mais de espaço. Eu vou usar routes.mapHub para mapear aqui um hub específico. Vou mapear com a classe ProgressHub. Ela não está criada ainda, mas essa ProgressHub vai ser mapeada aqui com a URL/ProgressHub. Então essa aqui vai ser a rota do nosso hub de progresso. Legal, vamos precisar agora então criar essa Progress Hub. Vamos fazer isso agora. Então, Ctrl ponto. Vamos gerar o tipo Progress Hub aqui num novo arquivo. Legal, vamos transformar isso aqui numa classe pública. Ok. A classe Progress Hub vai ser a classe responsável por rotear todas as requisições vindas do client para o SignAware e mesmo vindo de outros controllers de outras partes do lado server em direção aos clients. Idealmente, diferente do que a gente fez aqui, a gente não deveria colocar essa Progress Hub direto na raiz aqui. Vamos criar uma pasta chamada Hubs. E vamos mover essa Progress Hub para dentro dessa pasta Hubs e deixar ela aqui no namespace correto. Vamos SignAware.hubs. É só uma questão de organização. Lá na startup, então, vamos usar aqui o namespace correto. Vamos terminar de montar essa Map Hub aqui. Agora aqui essa nossa Progress Hub, ela precisa herdar da classe Hub, que está lá no namespace microsoft.aspnetcore.signAware. Isso então já deve satisfazer aqui a nossa startup. Beleza, já está ok. Só que aqui eu quero criar um hub tipado. Um hub tipado, ele me permite com que eu tenha métodos com nomenclaturas específicas para meus clientes poderem invocar diretamente do meu serviço. Então aqui para isso eu vou criar uma interface chamada, aliás, fora aqui da classe não está certo, public interface, chamada aqui iProgressHub Client Functions. E nela eu vou definir duas operações. Primeiro aqui, uma task de int subscribe for notifications. Essa subscribe for notifications, como o nome sugere, vai ser utilizado pela classe client
pela página, pelo código client que vai rodar lá no JavaScript, para receber notificações de uma determinada ID de operação. Como eu falei antes, a ideia aqui não é fazer um bom e velho exemplo de chat que a gente sempre vê em todas as demonstrações de SignAware. A ideia aqui é mostrar algo mais prático, ou seja, eu vou mostrar aqui uma espécie de uma barra de progresso para uma operação de servidor, de uma operação de segundo plano de longa duração. Essa operação pode estar rodando em outra thread, pode ser uma background task do ASP.NET, um background service, por exemplo, pode ser qualquer outra coisa, mas a ideia é que seja uma operação de longa duração, mas que tenha status frequente e que eu queira poder assistir, por assim dizer, essas notificações e dar um feedback gráfico para o usuário. Supondo que eu entre no meio da operação, eu quero poder chegar e já saber em que situação que ela está. Essa é a ideia do Operation ID. Então aqui permitir com que eu possa receber isso. Esse Operation ID não tem a ver com o conceito do SignAware. É simplesmente eu vou passar um ID e a partir desse ID eu quero passar a receber minhas notificações. Outra operação que meu cliente pode solicitar, note que aqui eu estou falando de operações que o cliente vai solicitar, não necessariamente operações em que o servidor vai mandar para o cliente. Então aqui task cancel processing. Nesse caso aqui, eu quero cancelar uma determinada operação que está em andamento, passando o ID dela, que eu vou fazer esse devido cancelamento. Vamos fazer as implementações dos dois aqui também. Não vai ser nada muito difícil. Primeiro aqui, então, eu vou mudar simplesmente de Hub para a versão estática aqui de Hub, para a versão genérica de Hub, melhor dizendo, perdão. Aí Progress Hub, Client Functions, ok. As duas aqui vão retornar tasks, sempre as minhas funções, nesse caso aqui de client, retornam tasks. Set Progress, que recebe aqui um progresso específico, e Set Message, que envia uma mensagem específica aqui para o meu cliente. Excelente. Agora, eu vou implementar o meu Hub. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro aqui, eu vou criar dois métodos para o meu Hub. O primeiro método vai ser o método Subscribe for Notification. Esses métodos que eu implemento diretamente no Hub vão ser os métodos que os meus clientes vão poder acionar. Então, ou seja, aqui a interface iProgress Client Hub Functions vai ser os métodos que o meu cliente vai poder ser acionável. Então, a iProgress Hub Client Functions aqui ela vai definir os métodos que eu vou poder acionar no meu cliente, e os métodos que estiverem contidos no meu próprio Hub vão ser os métodos que meu cliente vai poder acionar. Então, nesse caso aqui também vou adicionar um segundo método, também assíncrono aqui, Cancel Processing. Esse cara aqui ele não precisa de um async especificamente por enquanto. O que eu quero fazer? No Subscribe for Notifications, eu quero permitir com que o meu cliente, no momento que ele se conecte, ele consiga receber todas as notificações de uma determinada operação. Não importa qual seja o cliente, se eu tiver o ID de operação em mãos, eu posso simplesmente receber as operações daquele cliente. A maneira mais simples de eu fazer isso é criar um grupo. Então, eu posso vir aqui em downAwait na propriedade groups da minha classe Hub, .add toGroup async, e aqui no primeiro parâmetro ele pede o ID da conexão de quem eu quero adicionar no grupo. Esse ID de conexão ele vai estar aqui na minha propriedade context. Então context.connectionID. E a segunda é o nome do grupo, que eu vou usar aqui meu próprio Operation ID. Certo? Depois aqui eu vou precisar retornar um valor inteiro. Eu não tenho esse valor ainda. Isso vai ser feito numa outra classe que vai cuidar da nossa operação de longa duração, que eu vou emular o processo de longa duração que está sendo executado em segundo plano, como eu falei antes, e que a gente vai fazer aqui um progresso emulando uma operação de longa duração, ao invés de simplesmente fazer um chat, alguma coisa do gênero. Então, por hora, return 0. E no Cancel Processing, o que eu quero fazer? No momento que eu receber a solicitação de cancelamento de processamento desse ID, eu tenho que notificar todo mundo dos meus grupos de que esse processamento vai acabar, para eles poderem parar isso na tela deles. Então,
Primeiro, clients aqui nesse caso ele representa todos os clientes que estão conectados. Como eu quero apenas aqueles de um grupo específico, eu vou usar o método group, que vai filtrar aqui os meus usuários que estejam num grupo específico, no caso aqui, o grupo identificado por Operation ID. E aqui, ponto, setMessage. SetMessage é a mensagem que eu quero chamar lá no meu cliente. Para eu conseguir usar o setMessage diretamente, eu preciso mudar aqui minha classe de Hub para uma Hub de iProgressHubClientFunctions, que é a interface que eu criei com os métodos de cliente. Pode ver que automaticamente o setMessage fica disponível. SetMessage ele pede o quê? Uma mensagem. Então aqui, cancellation requested. Em seguida, eu vou fazer aqui meu cancelamento da minha operação. Ainda não está possível. E depois vou retornar aqui task.completedTask só para satisfazer aqui a minha task. Todos os meus métodos de Hub precisam retornar task de alguma forma. Então aqui é só para satisfazer esse task.completedTask. É uma task que já está no status concluído. Ela é excelente para essas situações onde eu não tenho que aguardar, não precisar criar uma task só para dizer que ela está concluída. Bom, isso aqui é tudo para o nosso Hub. Na realidade, não é o Hub que vai cuidar das minhas operações de longa duração, minhas long running operations aqui. Não é ela que vai fazer o meu trabalho pesado. Ela só cuida da comunicação. Então ela aqui estabeleceu os métodos que vão ser disparados pelos clientes e alguma reação imediata a eles. E aqui os métodos do cliente que eu quero que o meu server possa invocar. Agora, vamos criar a classe que realmente vai fazer alguma operação de longa duração aqui. Eu sei que eu tenho dois métodos que eu preciso criar nela. Primeiro aqui, ao invés de retornar 0, eu quero retornar o ID do meu, aliás, o meu progresso atual de uma determinada operação. Então aqui eu vou na classe long running operation ponto get current progress, passando para ela meu ID de operação. Essa classe não existe ainda, então vamos criar ela. Vou gerar o tipo aqui no novo arquivo. Só com uma classe pública, né? E esse getCurrentProgress pode ver que não é de uma instância, eu quero que seja um método estático. Então, vamos gerar esse método lá. Beleza. Public static int getCurrentProgress. Então, para cá já está satisfatório. E para o meu caso aqui da minha operação de longa duração, também. Long running operation ponto cancel processing. Passando para ele aqui o operation ID. Também não temos o método. Vamos gerar ele lá. Aqui o método público também. Estático. Já está ótimo. Vamos implementar agora essa long running operation. Bom, antes de tudo, antes de eu fazer a minha lógica mesmo, por que eu criei esses métodos getCurrentProcess e cancelProcessing como statics? Sempre que nós fizermos algum código que vai interagir com o SignAllR, é importante nós desde o início nos preocuparmos com a possibilidade desse código rodar em múltiplas threads ao mesmo tempo. Ou seja, de eu ter múltiplas execuções desses mesmos métodos. Como eu vou ter mais de um cliente possível pegando meu progresso atual e solicitando cancelamento, então eu quis com que esses métodos pudessem ser executados independente de instância, para não ter que instanciar ninguém para isso. E eu preciso com que esses métodos guardem aqui os valores deles, aqui nesse caso o progresso meu progresso atual e a situação de algum cancelamento em coleções que sejam preparadas para trabalhar em multithread. Então aqui eu vou adicionar dois campos estáticos aqui na minha classe, que são do tipo concurrent dictionary, que está aqui no namespace system.collections.concurrent. Nesse caso aqui, cancellation requests, que vai guardar
todas as minhas requisições de cancelamento. Ele é um concurrent dictionary de string bool. A grande diferença de um concurrent dictionary para um dictionary normal é que ele é preparado para trabalhar em múltiplas threads ao mesmo tempo. Ele é thread safe, significando que ele tem métodos mais específicos para adicionar, para remover, para obter itens da coleção que se comporta melhor dentro de threads. A mesma coisa aqui para o current progress. Ele é um string aqui que vai ser o nosso operation ID e um int que é o meu progresso atual. No caso aqui do cancellation request, o string é nosso operation ID e o bool é se eu recebi uma requisição de cancelamento para aquele cara ou não. Aliás, se esse cara está cancelado ou não, né? Então, no getCurrentProgress, a implementação dele vai ser bem simples. Na realidade, eu vou simplesmente pegar aqui do meu método, da minha coleção currentProgress, qual que é o progresso atual daquele operation ID. O getYourEd, esse método ele é interessante pelo quê? Ele tenta obter um valor dentro dessa chave operation ID. Se ele não existir, ele adiciona automaticamente. Então, e retorna esse valor, significando aqui então que eu sempre vou ter um valor de leitura. Isso é interessante para aquelas race conditions onde o valor pode não ter sido inserido, ou ele foi inserido e já foi removido, então ele sempre garante algo aqui para ser entregue. No caso do cancel processing, vai ser quase a mesma coisa, só que a diferença aqui é que eu vou para um determinado operation ID, caso esse operation ID aqui não exista, eu coloco o valor true. E se ele, no caso, se eu tenho uma solicitação de cancelamento para esse operation ID, se eu não tiver, ele vai inserir uma aqui com valor true. Se eu não tiver, então nesse caso aqui ele vai atualizar. Aliás, se eu tiver esse cara aqui, ele vai atualizar essa minha, ele vai atualizar esse meu valor com base aqui numa factory que recebe aqui a chave e o valor atual e me retorna um novo valor. Nesse caso aqui ele simplesmente vai setar esse cara como true sempre. Então ele vai adicionar, na hora que eu solicitar o cancel processing, que eu tiver um cancelamento de solicitação de processamento, se eu não tiver a chave ele adiciona true, e se eu tiver essa chave e ele tiver marcado como false, ele marca essa chave como true de novo. Então pelo menos aqui para o nosso progresso já está ok. Vamos agora, então, criar a parte não estática da nossa classe. Vamos criar a parte de instância que nós vamos consumir. Primeiro aqui, o construtor, long running operation. Esse cara vai receber uma instância do meu hub. Meu contexto de hub. Essa classe, essa interface, nesse caso aqui, vai ser a iHubContext. De Progress Hub e iProgress Hub Client Functions, chamada simplesmente aqui de Progress Hub. Da onde vai sair Da onde vai sair essa classe? Da onde vai sair essa implementação? Isso aqui vai ser injetado para mim, aliás, eu tenho que puxar o namespace do SignAware. Isso aqui vai ser injetado para mim lá na startup, dentro aqui do Edge SignAware. Na realidade, esse iHubContext de Progress Hub e iProgress Hub Client Functions, ele vai fornecer para mim nesse Progress Hub o acesso a todos os métodos do meu hub e também a todos os métodos do meu cliente, para eu poder conseguir invocar ambos aqui. Então, beleza. Vou guardar essa instância aqui desse Progress Hub, né? Então, criei aqui. Engraçado que ele cria o campo em qualquer lugar, né? Ainda não achei o critério para onde ele cria esses campos. Mas, beleza. Manter o padrão de nomenclatura aqui. E agora vamos fazer a nossa operação de longa duração. Já tenho ela pronta aqui. Vou colocar ela e explicar passo a passo o que ela está fazendo. Puxar o namespace da task aqui. Ok. Então, essa é uma operação de longa duração, identificada aqui para um Operation ID específico. Faltou eu colocar um método aqui que é o isCanceled. Um método estático ainda. Deixa eu colocar ele aqui. Na realidade, eu vou usar esse método aqui internamente para testar
se houve um cancelamento aqui de uma determinada operação. Para isso eu vou usar aqui meu cancellation request com getYourEd também. Só que note que toda vez que eu tentar verificar se está um cancelamento e ele não existir, eu vou dizer que ele não está cancelado. Se houver aqui um cancel processing, eu mudo ele para true a qualquer momento. Por isso do edge update. Porque ele pode ser, dependendo do ponto onde eu receber essa requisição, eu posso ainda não ter o meu requisição de cancelamento aqui. Essa requisição de cancelamento ela funciona de duas formas, como uma requisição de cancelamento de fato e como um controle se houve um cancelamento ou não. Então aqui, no meu do operation, onde eu vou começar essa operação de longa duração, que vai ser identificada por um ID de operação externo, ou seja, ele não gera o ID, ele vai vir de fora, a gente vai entender isso porquê daqui a pouco. Primeira linha, await task.yield. O que o task.yield faz? Ele cede o controle. Ele divide o meu método neste exato momento. Então, ou seja, a partir daqui ele passa a rodar assíncrono. Ele passa, nesse momento aqui, ele dá o return task para permitir com que quem quer que tenha executado a operation possa acompanhar a task, mas desse ponto em diante ele já rodou. Ele vou criar um gerador de números aleatórios aqui, inicializando com milissegundo atual. E aqui esse total delay aqui é para eu guardar aqui o quanto eu vou aguardar aqui de uma chamada para outra. Bom, quanto eu já aguardei de delay no final, né? Então agora aqui, logo no primeiro momento, ó, eu já vou chamar para todo mundo que estiver do mesmo grupo desse meu ID de operação, eu já vou chamar um set message processing, ou seja, vou mandar uma mensagem para todos os meus clientes dizendo que o processamento começou. Aqui eu vou iterar de 0 a 100, que é meu progresso. Vou criar uma variável progress aqui que vai variar de 0 a 100. E se caso minha operação não estiver cancelada, aliás, ao contrário, caso a minha operação esteja cancelada, então eu vou mandar uma mensagem para todo mundo dizendo aqui, ó, processamento cancelado, return, acabou. Aí eu encerro meu processamento. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou dar um edge update aqui no meu progress atual, então assim, para aquele meu operation ID, eu vou passar esse progresso e se ele já existir, eu vou atualizar o progresso para esse aqui, tá beleza? E logo em seguida, eu vou chamar um setProgress para mandar o progresso atual novo para todo mundo que estiver conectado. Então, ou seja, e aqui agora logo em seguida, nesse outro bloco de linhas aqui, eu vou gerar um próximo intervalo, um valor aleatório entre 1 e 2 segundos. Vou chamar o task.delay aqui para aguardar entre 1 ou 2 segundos. E vou somar meu delay total a esse cara, para saber minha duração total aqui. E no final vou mandar uma outra mensagem para todo mundo, dizendo aqui, ó, tantos por cento concluído e quantos segundos aqui já se passaram. Isso aqui vai ficar num for até dar 100% e no final do processo, então eu mando aqui uma mensagem para todo mundo, processing done. Esse aqui é meu processamento, minha operação de longa duração. Como eu vou iniciar essa operação de longa duração? Aqui, da forma mais simples possível, vamos criar aqui na página, nós já temos aqui uma index.cshtml, que nós vamos reciclar ela aqui daqui a pouco. Nesse index.cshtml, nós vamos aqui no index.cshtml.cs, ou seja, aqui no onGet, no momento que eu receber a requisição, e vou criar aqui o meu ID inicial. Como eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou gerar o meu Operation ID. O Operation ID, a melhor forma de eu gerar ele seria como um Unique Identifier. Então eu vou gerar aqui uma variável Operation ID, que vai receber o valor de guide.newguide.toString. Então assim vai ser esse meu Operation ID. Isso vai ser meu ID de operação, um Unique Identifier que eu acabei de criar. Agora eu vou criar uma instância do meu Long Running Operation. Por algum motivo ele ficou dentro da Hubs, mas tudo bem, não precisaria ficar lá. E vou passar para ele, eu preciso passar para ele aqui o meu Progress Hub. Da onde eu vou tirar esse Progress Hub? Eu posso tirar ele aqui nesse caso, ele lembrando que ele é injetado dentro do meu serviço. Então aqui eu vou from services, usar o model binder a meu favor aqui, hub context, puxar o namespace aqui do SignalR, de Progress Hub e Progress Hub Client Functions.
Progress Hub. Beleza. Então, eu vou passar agora aqui esse meu Progress Hub como parâmetro para o meu Long Running Operation. É tudo o parâmetro que ele precisa. E daqui já vou chamar do Operation, passando aqui meu Operation ID. Ou seja, eu vou criar e startar. Como esse cara aqui ele vai rodar numa task, se do Operation a primeira coisa que ele faz é dar um task yield, então logo em seguida aqui então minha task já vai continuar rodando. Esse método aqui vai rodar em paralelo. Eu vou passar aqui para view data um Operation ID, que vai ser igual, obviamente, ao meu método, minha variável Operation ID aqui. E pronto. Agora eu vou deixar a view renderizar aqui renderizar aqui meu progresso. Como é que eu vou fazer isso agora? Para eu conseguir usar a view, eu vou precisar, antes de tudo, digitar de código HTML aqui, JavaScript, mas eu vou precisar da biblioteca de JavaScript, do client JavaScript do SignAware. Para implementar esse client JavaScript, nós vamos ter que vir aqui no terminal e instalar ele para nosso consumo. Vou abrir aqui o terminal. Ok. Agora, vamos instalar aqui uma ferramenta da Microsoft que é uma ferramenta global do .NET, que é o Library Manager, o Libman. Então, .NET, aqui, .NET tool install -G para fazer uma instalação global, Microsoft.web.library manager.cli. Ele vai baixar o pacote NuGet dessa biblioteca e instalar aqui. Beleza, instalado. Então agora ele já liberou aqui meu comando libman. Tendo o libman instalado, então agora libman install @aspnet/SignAware -p 1pkg @aspnet/SignAware é o nome do pacote que eu quero instalar. De onde eu vou buscar esse cara aqui? De quem é o provider dele? Eu vou usar o Unpackage. O Unpackage, na realidade, ele é uma CDN, na realidade, né? Que permite com que eu possa pegar qualquer coisa que esteja na NPM, no Node Package Manager. Que originalmente essa biblioteca aqui do ASP.NET/SignAware é distribuída via NPM. Olhem só, inclusive está aqui o pacote dele no NPM. Se você quiser instalar ele via NPM, ok, também funciona muito bem. Poderia simplesmente falar que npm install @aspnet/SignAware funcionaria também da mesma forma. Mas aqui o libman ele tem algumas vantagens aqui no nosso caso. Como por exemplo, eu posso dizer exatamente que diretório que eu quero que ele coloque. O outro ele baixaria na estrutura de diretório deles e eu precisaria copiar a biblioteca para o meu diretório específico. Então aqui -d www.root. Aliás, o ponto barra aqui não vai ser muito amigável, né? Mas vamos lá. www.root/lib/SignAware é o local onde eu quero mandar esse arquivo. E qual arquivo que eu quero aqui nesse caso? -files dist/browser/signaware.js e -files de novo, dist/browser/signaware.min.js. Só os dois arquivos que eu quero utilizar de fato, não quero baixar o pacote inteiro. Essa é uma grande vantagem do libman. Então, deixar ele baixar e instalar aqui para mim. Beleza, está feito. Se nós olharmos agora aqui, então, dentro da nossa pasta www.root,
lib, vou ter aqui então signaware, dist browser, signaware js, signaware min.js. Ok? Ele criou, só achou os arquivos que eu quis e pro diretório que eu pedi. Então, beleza. Já está feito. Bom, agora que isso já está feito, podemos criar então a nossa view, certo? Nós já temos então aqui a página criada aqui da index, mas nós vamos obviamente modificar ela, que ela só mostra aqui um welcome. Vamos dar uma boa melhorada nessa página. Então vamos lá. Primeira coisa então que nós vamos colocar é tirar essa view aqui, essa dívida view, e mudar para essa outra. O que eu estou fazendo aqui? Primeiro, só mudei o título de lugar aqui, eu tinha essa title aqui, homepage. Na verdade, esse title aqui deixa de ser homepage, vamos passar aqui para long running operation. E já vamos colocar o ID aqui também na tela. Qual que era o ID que vinha aqui Era Operation ID, certo? Operation. Foi bom que eu voltei aqui. Operation ID. Pronto. Então vamos colocar também aqui o Operation ID. E aqui note que aqui eu estou fazendo um uso pesado do Bootstrap. E no Bootstrap ele tem também classes específicas aqui de Progress Bar. Então aqui eu já estou criando uma barra de progresso, com estilo aqui de 0%. Eu vou manipular essa barra de progresso aqui daqui a pouco, ela tem o ID Progress. Tenho aqui também uma outra div aqui com ID Message, que eu vou usar para poder imprimir minhas mensagens de texto. Ela vai começar aqui como se carregando arquivo. Vou mudar isso aqui para algo em português, né? Initiation Operation. E por fim um botão aqui com ID Cancel Button, que eu vou usar para cancelar a minha operação. Agora vamos fazer a amarração dos scripts aqui, que é a parte que mais nos interessa. O script que está existente aqui em scripts, script, né? src igual til barra lib barra signaware lob, né? Lib signaware, deixa eu só confirmar o caminho aqui. Então www.root lib signaware dist browser barra signaware.js. Opa. Fechar a tag aqui. E no caso de um ambiente de produção, o ambiente não desenvolvimento, então exclude development, eu vou usar o signaware.min.js. Feita essa inclusão, então agora é a hora de colocarmos o nosso código aqui. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? No caso aqui, nós vamos criar uma variável chamada aqui, uma constante, né? Nossa. Aliás, não, primeiro a gente tem que criar um bloco de script nisso aqui, na realidade. É JavaScript. Beleza. Então, primeira coisa, vamos criar uma constante aqui chamada Operation ID, que eu vou receber então o valor que vai vir da minha view data. Ok. Agora eu quero criar a conexão com o meu hub. Para fazer isso, então, vou criar uma outra constante aqui. Connection, que vai ser igual a new signaware.hub connection builder.
Hub Connection Builder, a partir de um URL, então, with URL barra Progress Hub ponto build. Ótimo, essa já é minha conexão com o Hub. A partir daqui, então, eu vou fazer todas as minhas chamadas. Aliás, a primeira coisa que eu preciso fazer é a amarração para as mensagens que eu vou receber do meu cliente. Eu não tenho aqui na minha Progress Hub uma interface que define as duas operações que eu posso chamar no cliente, setProgress e setMessage. Então eu tenho que me preparar para receber essas duas requisições. Então aqui, inicialmente, eu vou fazer connection, já que eu criei a variável connection aqui, ponto on. Quando eu receber uma mensagem, set progress, então eu vou invocar uma lambda aqui, progress on. Progress, eu vou criar esse método ainda, passando aqui o meu valor progress. Mas só explicando. Na interface aqui eu defini que a minha setProgress recebia um único parâmetro progress, um único parâmetro. Então aqui essa minha lambda tem também um único parâmetro, que nesse caso vai ser repassado diretamente para essa minha outra função. A função onProgress, por sua vez, vamos definir ela aqui. Que vai receber aqui meu progress. Ela simplesmente vai localizar aqui em progress bar, getElement by ID progress, lembrando que eu tenho aqui uma barra de progresso muito apropriadamente chamada de progress aqui, minha div. E aqui minha progress bar, eu vou simplesmente mudar a largura dela para esse meu percentual. Simples assim. Então essa é a minha reação ao receber uma mensagem de progresso. Eu vou mudar a largura da barra. E agora eu preciso receber aqui a minha mensagem. Então connection ponto on setMessage. Então aqui eu vou passar para um método também. Poderia ficar aqui mesmo? Poderia. Aliás, é até mais simples, né? Você colocar aqui direto, fica até, vamos dizer assim, mais organizado, talvez. Algumas pessoas podem achar mais simples. Vamos fazer isso. Vamos colocar os dois iguais. É uma questão de preferência. Na prática aqui não vai realmente mudar muita coisa. A não ser que no caso eu não vou chamar esse progress de lugar nenhum. Da mesma maneira eu também não vou chamar esse message de lugar nenhum. Então tá bom. Aqui eu simplesmente document.getElementById, vou localizar aqui o meu ID, meu elemento message, e vou mudar o inner text dele para message. Ótimo, então estou reagindo minhas duas mensagens do cliente. Por enquanto, nada vai acontecer. Eu só estou programando o que eu vou fazer quando eu receber isso. Eu preciso estabelecer uma conexão. Então, connection.start. Start vai me retornar uma promise. Então, assim que eu tiver iniciado a minha conexão, then. Também uma lambdazinha aqui para responder a minha conexão. Então, connection.invoke, então, ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer assim que eu estabelecer uma conexão vai ser chamar um método do meu server, nesse caso aqui
eu quero chamar o subscribe for notifications, passando o Operation ID que eu já recebi da minha view model. Aliás, no caso aqui não da view model, mas do code behind da minha view. E após eu ter feito isso, aqui no promise do invoke, que também é um promise, né? E assim que eu receber a mensagem, eu vou pegar esse progress e sim, agora eu vou precisar de volta esse cara aqui para um progress, tinha um motivo, né? Que eu vou ter que sim receber o progresso de mais um lugar. Então a gente pega isso aqui, move para cá. Então, quando eu receber o progresso, também eu vou chamar essa mesma função aqui. Ok, isso aqui finaliza aqui então a minha primeira parte, aqui, o que eu vou fazer assim que eu receber minha conexão. E caso alguma coisa aconteça de errado, vamos só jogar na console. Tá ótimo. A última coisa que falta a gente amarrar aqui é o que fazer quando eu quiser cancelar a minha conexão. Então, document.getElementById de novo. Vou procurar agora aqui meu cancel button. .add event listener para evento click. Então, vou usar minha connection aqui de novo. Invoke. Vou mandar a mensagem cancel processing. Lembra aqui do cancel processing? Eu usei o subscribe for notification e agora o cancel processing. Passando para ele o mesmo Operation ID que eu já tenho. E se caso alguma coisa acontecer de errado para esse cara aqui, o mesmo catch. Até copiado aqui. E depois no final aqui só i.preventDefault para indicar para o DOM que nós tratamos o evento. E está feito. É isso. Código simples, sucinto. Vamos rodar isso agora então. Vamos colocar aqui um breakpoint no meu onGet. E vou colocar aqui um breakpoint no meu método subscribe for notification. Vou colocar outro breakpoint no cancel processing. E aqui na classe progress hub. Cadê minha progress hub? Lá no long running operation. Vou colocar aqui uma do operation também, só para a gente poder acompanhar. Então, pau na máquina. Ok, iniciou a execução aqui de novo, caiu no nosso primeiro breakpoint. onGet, que é o inicializador aqui da nossa página index.html. Criei meu operation ID. Long running operation aqui, ele vai inicializar, vai receber uma instância aqui do meu progress hub, pode ver que ela veio inicializada. E em seguida, invocar o doOperation. DoOperation aqui que é uma operação de segundo plano bem longa, então eu vou deixar ele rodando em segundo plano. Ok. Operation ID, vamos começar a renderização da view. Então F11 aqui. Ele fez todas as inicializações, vamos deixar rodar. Se a gente olhar a página, nós já temos aqui então
o nosso código rodando, nosso long running operation. Então agora ele deu subscribe for notifications, adicionou esse meu cliente no grupo e vai pegar o get current progress, nesse caso aqui, retornou. Beleza, ele continua aqui a execução do ponto que estava e vamos em frente. Se a gente olhar para a página agora, ela está crescendo aos poucos, 7%, 8%, o tempo que foi passando. E o tempo todo de duração. Para a gente acompanhar isso aqui, nós podemos colocar um breakpoint aqui dentro desse for. Parou. Ó, se foi cancelado, não está cancelado. Então eu dou um add no update aqui no meu progress atual. Eu vou até dividir a tela aqui. Deixa eu dividir a tela. Vou tentar diminuir um pouquinho o zoom dessa página. Pronto. No momento que eu mandar a mensagem aqui, pode ver que o percentual aumentou ao mesmo tempo. Vou dar um delay. Aí, ó. Mandou o percentual, automaticamente a página atualiza, porque ele recebe a mensagem do outro lado. E assim vai. A cada passada, atualiza o percentual, dá um delay, e assim por diante. Agora, o que aconteceria se eu solicitasse o cancelamento? Eu vou colocar um breakpoint aqui no Cancel Processing. E vou deixar ele rodando livremente aqui. Opa! Tirar esse breakpoint daqui, para ele rodar livremente. 22, 23. Cancel Operation. Então agora aqui no Cancel Operation, ele vai setar uma mensagem aqui, Cancellation Requested. Olha lá, já mudou para Cancellation Requested aqui. Vou chamar o método Cancel Processing aqui da minha Long Running Operation, que nada mais vai fazer do que adicionar esse aqui no meu Cancellation Request. Se eu olhar, eu já tenho aqui um Cancellation Request. Na realidade, ele está como false, não tem cancelamento, mas eu tenho um controle de fluxo. Setei ele aqui como true. Task completed. Beleza. Já viu que deu processamento cancelado aqui, porque eu não coloquei o breakpoint lá naquele outro ponto, então ele automaticamente já cancelou. Mas se vocês viram, não é algo muito de outro mundo. Eu vou reiniciar aqui esse cara. Ctrl F5 ele vai gerar um novo ID. Deixa eu tirar os breakpoints agora. A gente vê ele rodando livremente. Beleza. Vou deixar ele rodando. Tem outro breakpoint aqui ainda que resistiu. Ele simplesmente funciona de uma forma bem simples. Isso aqui, claro, eu estou simplesmente dando uma pausa entre os intervalos, mas eu poderia sim estar fazendo um grande processamento e controlando os passos desse processamento aqui através de um percentual, e todos os clientes que estariam conectados receberiam automaticamente esse posicionamento. Bacana, né? Então é isso. Vamos prosseguir. Prosseguindo aqui então, eu mencionei agora há pouco que o ASP.NET Core, por padrão, ele não tem nenhum tipo de suporte à sincronização entre instâncias de serviço. Mas isso é muito fácil de implementar através do conceito de backplane. Na realidade, o backplane é como se ele fosse um provider que eu posso espetar aqui no ASP.NET Core CNOR, e ele permite, nesse caso, então, com que ele utilize esse backplane para poder fazer a persistência e, portanto, aqui a comunicação entre as instâncias dos hubs. O requisito de Sticky Sessions, então, só se deve aqui ao fato de eu não ter esse sincronismo nativo entre as instâncias, diferente do irmão mais velho dele aqui, o ASP.NET Full, mas, obviamente, o Redis, como é uma excelente opção de cache distribuído, pode muito bem ser utilizado aqui para permitir múltiplas instâncias de hub. Vamos fazer uma demonstração rápida aqui e ver exatamente como se comporta isso. E quando eu digo rápida, é rápida mesmo, porque é muito fácil de fazer escalabilidade com Redis. Claro que eu estou partindo aqui do princípio que o seu Redis já está configurado, já está todo montado.
eu não tenho suporte ainda nativo, pelo menos assim, oficial da Microsoft, para clusters de Redis, mas na prática isso eles mesmos dizem que pode funcionar muito bem, não há nada de muito complexo sendo utilizado aqui por baixo dos panos, mas vamos lá, vamos ver como implementar o Redis na nossa aplicação. Agora, nessa segunda demonstração, nós vamos ver como é fácil e é simples, na realidade, nós adicionarmos o suporte do backplane do Redis para a nossa aplicação SignAware. Nós estamos partindo da mesma aplicação que nós já deixamos pronta aqui na demonstração anterior. Então, agora, a primeira coisa que eu preciso fazer é adicionar um pacote aqui na nossa aplicação. Eu tenho dois pacotes possíveis aqui. Antigamente nós utilizaríamos o ASP.NET Core.signaware.redis, mas esse pacote ele vai cair em desuso, porque ele não usa a última versão do Stack Exchange.redis. E sim, o suporte ao Redis no .NET Core é provido pela Stack Exchange. E nós vamos usar então a nova versão dele. Então, .NET Edge Package Microsoft.ASP.NET Core.signaware.Stack Exchange Redis. Vou adicionar o pacote aqui rapidinho. Feito. Adicionado. Uma vez ele adicionado, então, nós podemos usar um novo método de extensão aqui. Logo em seguida do Edge SignAware, nós vamos usar o... É conveniente colocar no mesmo grupo, mas na realidade você pode colocar ele em qualquer lugar, desde que seja depois do SignAware. Então vamos usar aqui Edge Stack Exchange Redis. E o que eu preciso passar por parâmetro aqui para o Stack Exchange Redis? Pelo menos a minha connection string. Pode ser, eu podia puxar ela da configuration, tudo, mas a minha connection string aqui é muito simples. Só estou indicando qual que é o meu host de conexão. Ok, beleza. Adicionado a nossa string de conexão, se você quiser, você ainda pode passar um objeto options aqui. E nesse objeto options, você pode então aqui, na realidade não é um objeto, né? É um lambda aqui para você setar essas opções. Você pode em options, por exemplo, aqui na configuração, conexão, mas geralmente aqui a gente vai querer mexer em configuration e tem bastante configuração possível. Aí você usa suas capacidades de Redis aqui. A mais simples que você vai querer mudar no caso de você ter, por exemplo, mais de uma aplicação SignAware dentro do mesmo Redis, é mudar esse channel prefix aqui para, por exemplo, procoding, só para dizer qual que é o prefixo que vai ser usado aqui para as collections que o SignAware vai utilizar. Nós não vamos nem precisar disso aqui, então eu vou deixar a opção mais simples, mas foi só para ilustrar. E, gente, é isso. Está feito. Vamos rodar a aplicação. Pode ver que ela funciona exatamente igual da mesma maneira, com a grande diferença que, uma vez que ela esteja utilizando o Redis como backplane, uma vez que ela esteja armazenando suas informações através do Redis, eu tenho a grande vantagem de poder rodar isso em mais de uma instância de servidor. Se eu tiver que rodar esse cara com a mesma... Contanto que, claro, os mesmos servidores, várias instâncias de servidor aqui de aplicação estejam em contato com o mesmo Redis, eu vou garantir então com que eles consigam se comunicar e consigam manter o mesmo tracking aqui de percentual. Legal? É isso. Vamos em frente. Bem, e agora para finalizar, vamos falar do Azure SignAware Service. Bom, por que você vai querer hospedar o seu serviço no Azure? Bom, vamos começar que você pode estar querendo simplesmente hospedar a sua aplicação no Azure. Eu preciso do Azure SignAware Service para isso? Não.
Na prática, o SignAware vai funcionar normalmente dentro da instância da sua aplicação. Se você tiver que usar mais de uma instância, você tem duas opções aqui estando rodando no Azure. Você pode usar a nossa demonstração anterior aqui e fazer a configuração através do Azure Cache Redis. Talvez você já até utilize o Redis para fazer o cache distribuído, então você pode utilizar o mesmo Redis para isso. Ou você pode usar o Azure SignAware Service para ter um serviço mais específico aqui para hospedagem aqui de backplane do seu serviço. O Azure SignAware Service, nesse caso aqui, ele é perfeito para implementar aqui a arquitetura serverless. Ele possui dois planos de escalabilidade, ou seja, um plano gratuito e um plano standard, que standard ele cobre mais do que suficiente qualquer uma das necessidades, e o free, obviamente, é bem simples, é para testes, é o que a gente vai usar na nossa demonstração, inclusive. E atualmente ele ainda está considerado em public preview, mas na prática ele já está em produção já há algum tempo, mas ainda não está disponível em todas as regiões. Ele está sofrendo alguns pequenos ajustes, mas já está em plena capacidade de utilização em produção. Vamos ver aqui rapidamente, então, como criar o nosso serviço no Azure e como adaptar a nossa aplicação para rodar, então, dentro do Azure SignAware Service. Então, agora, vamos fazer a nossa terceira demonstração de como utilizar aqui, nesse caso, Nessa terceira demonstração, vamos ver, então, como adicionar o suporte ao Azure SignAware Service. É bem simples, na realidade. A primeira coisa que nós vamos precisar fazer, obviamente, é assinar o serviço. Então vamos lá no portal do Azure. Vamos procurar aqui por SignAware. E vamos criar um novo SignAware aqui. Qual o nome do serviço que nós queremos usar? Ok. Eu não tenho nenhum resource group criado, então vou criar um novo resource group para isso. Location. Isso aqui é extremamente importante que seja a mais próxima possível de você. Aqui nós não temos uma região no Brasil que tenha suporte ao Azure SignAware ainda. Então vamos na mais próxima, no nosso caso aqui, que pode ser East US, que já é a padrão. Uma opção diferente de usar o Azure SignAware pode ser utilizar o próprio Azure Cache Redis. Simplesmente eu vou apontar para uma instância do meu Redis e vai funcionar normal. Onde eu coloquei a connection string no exemplo anterior, seria mais ou menos o mesmo caso. A diferença é que o serviço do SignAware, ele é, claro, ele usa o Redis por baixo dos panos, mas ele é especificamente montado para o Azure SignAware. Ele, inclusive, aqui tem opções ele tem configurações internas aqui específicas para o SignAware. Pricing Tier, nós temos duas Pricing Tiers aqui. A Free, que é uma única unidade aqui de cache, até 20 conexões, 20.000 mensagens por dia por unidade. A Standard, que é a única que nós temos além dessa, além dela permitir SSL, ela permite 1 milhão de mensagens por dia por unidade, com até 100 unidades diferentes e 1.000 conexões por unidade. Isso significa que eu consigo aguentar até 100.000 conexões ao mesmo tempo aqui, é um número bom. Mas vamos pela Free, que para demonstração é mais que suficiente. Então, não vai deixar aumentar aqui o número de units, mas já está mais do que bom. Vamos aguardar o provisionamento aqui, ele não costuma demorar muito, talvez no máximo uns 5 minutos. Está validando ainda as opções. Terminou a validação, aguardar o deployment agora. Enquanto ele faz o deployment, vamos voltar lá na nossa aplicação. Nós vamos precisar adicionar agora nela aqui um pacote NuGet também, para conseguirmos utilizar a nossa aplicação. Esse pacote, vamos chamar aqui o terminal então. Então aqui, .NET Edge Package. O nome certo vai mais fácil. Adicionando a versão 06. E todas as suas dependências. Perfeito. Uma vez adicionado,
a mudança que nós temos que fazer no projeto ela é bem simples. Ao invés aqui de add stack exchange redis, nós vamos usar, pasme, .add Azure SignAware. Aqui, mas agora também vamos precisar adicionar um middleware, diferente da opção anterior, que nós só adicionamos um serviço. Então agora aqui nós vamos adicionar o nosso middleware. Então vai ser onde nós já temos o Use SignAware, nós vamos mudar para Use Azure SignAware. E aqui na rota, tudo igual. Na realidade só muda isso, de SignAware para Azure SignAware. Claro que ainda tem uma configuração muito importante que eu preciso fazer aqui. Eu preciso adicionar a minha connection string. Nesse Add Azure SignAware, da mesma forma que o Add Stack Exchange Redis eu poderia colocar a connection string, eu também tenho que colocar a connection string do Azure. Se eu não colocar, ele vai procurar por uma connection string padrão. Mas essa connection string padrão ela também tem que estar criada, nesse caso aqui, dentro da chave Azure SignAware Connection String. Vamos voltar lá no portal, vamos ver se o provisionamento já terminou. Vamos ver aqui, Deployment Succeeded. Então vamos para o nosso Resource. E agora que nós temos ele aqui, vamos em Keys. E vamos pegar a nossa Primary Key, nossa chave primária aqui, a Connection String da nossa chave primária. E vamos colocar aqui a connection string no lugar. Gente, eu estou fazendo isso aqui só por uma questão de demonstração, tá? No outro vídeo que eu mostro como usar configuração, vocês vão ter opções muito melhores de como fazer isso. Nesse caso aqui, a melhor seria usar um secret ou então qualquer outra coisa. Então, não façam isso aqui em produção, jamais. É só para fins de teste. Mas já está adicionado aqui meu endpoint. Bom, era isso. Vamos rodar. Agora sim. Funcionando exatamente da mesma forma, só que agora usando o backplane do Azure. Então é isso, pessoal. Vocês viram que na realidade é bem simples utilizar o Azure SignAware. A minha aplicação ela foi um pouco mais complexa, mas é porque eu quis fugir daquele exemplo básico de vamos falar de um chat. Sempre nós temos exemplos de chat por aí. Então, eu quis mostrar algo mais prático de utilizar, algo mais mundo real para se utilizar aqui com o SignAware. E também já fui mais longe, coloquei aqui também já o suporte, como adicionar o suporte ao Redis e como adicionar o suporte ao SignAware. Se você gostou desse vídeo, então, por favor, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e basicamente é isso por hoje, pessoal. Mais uma vez aqui, Robson da ProCoding, encerrando. Muito obrigado e tchau, tchau. Até a próxima.